E foi, começou a gravação. Vamos nessa. E aí, pessoal, mais um podcast começando aqui. E como sempre, mantendo a tradição, estamos começando um que vai virar mais uma série que algum dia a gente vai continuar, que é falando sobre Roda do Tempo. Algum dia. Aproveitando aí, né, o hype da maravilhosa terceira temporada, incrível. Nunca vi a continuidade, problemas de continuidade tão grandes numa série quanto eu vi nessa, velho. Puta merda. Não. Nossa, esse aqui é o Salão das Irmãs. Só pode entrar 11 pessoas, Leandro. Então essas vermelhas que estão com você não vão poder entrar. Corta a cena, quando você chega no salão tem 24 mulheres. Puta que... Cara, isso só pode ter sido duas pessoas que gravaram, mano. Tipo assim, dois diretores diferentes. Dois diretores diferentes ali que gravaram. Um gravou em janeiro, o outro gravou em dezembro, sabe? Esse nível, assim. E depois o editor pegou e tentou cortar as cenas. É a única explicação, velho. A única explicação que deve ter acontecido com isso aí. Então, o que a gente vai falar hoje? Vai falar do universo, do primeiro livro? Vai falar quem é o personagem mais gostoso? Como é que é o negócio aí? Então, eu tô pensei, né, na gente fazer assim, primeiro fazer uma introdução do mundo, né, cara, você que me introduziu a obra, você que falou tão bem e tudo mais, já passo a bola pra você ir falando, explicar o mundo. Sou um cara bom de introduzir, né? Fala a verdade. Vagabundo. Tá, eu te passo. Você que levantou, pode amigo. falar, cara, eu te passo a bola, pode falar. Toma aqui, ó. Sorte isso que eu tô na quaresma, tá? Tô guardando aqui os xingamentos. Aí é o seguinte, cara, Roda do Tempo é um livro do nosso brother Robert Jordan, né? O primeiro livro é o Olho do Cu do Mundo, né? Você tem esse Olho do Mundo aqui. Posso falar o que é o Olho do Mundo ou é um spoiler? É um spoiler, né? Falar o que é. Spoiler, né? É spoiler. É um bagulho tipo, que negócio pesado. Cara, eu vou te falar, velho. Spoiler pesado só tem do livro 11 em diante, velho. Tudo ali é preparação. A história começa nos últimos, paizão. A história flui mesmo nos últimos, cara. Eu não vou nem concordar nem discordar, porque eu fui o cara que te mostrou a história, mas você terminou de ler antes de mim, né? Cara, eu tô enchendo o saco pra você terminar, velho, porque eu quero falar do final desse livro. Chato pra caraca, eu tenho que... Pô, eu tô tendo... Eu tô guardando, cara, eu tô explodindo, cara. Vamos lá. Ó o que eu tenho que ler aqui, ó. Arquipélago Gula, que eu tenho que terminar de ler, que a gente vai voltar pra falar desse livro lá na ABL, tá ligado? A ABL é um grupo nosso que a gente tem com os outros brothers. Tem esse aqui, que é pra essa semana, que eu tenho que terminar de ler. Tá? Esse é brabo também, ó. Tem que estudar. Também tô lendo. Tem esse aqui que tá na minha lista tem um tempão, que é Crônicas de Olan, que é se não me engano, acho que é brasileiro, velho. O cara não tem nome de brasileiro, mas é brasileiro, é feito baseado na mitologia cristã, né? Cara, quando não tem nome de brasileiro, você vê o sobrenome, que tem muito Washington da Silva por aí. Não, mas o cara não tem sobrenome de brasileiro, essa que é a parada. Ele, olha só, no primeiro livro da trilogia, As Crônicas de Olan, o escritor brasileiro LL, aí o nome é difícil de falar, é Wurlitzer. Deve ser descendente de holandês, sei lá, alguma coisa assim. Cara, se o último nome dele fosse Soares, seria bem engraçado, né? Que seria, eu ia imaginar o pastor de olhinho puxado, o LL Soares. Sim. Caraca. Pô, foi longe agora, hein? Ó, nos leva a um mundo desconhecido baseado na milenar cultura hebraica. Então você tem aquela cultura toda dos golem, né? Anjos e demônios, um pouco ali tem aquela interseção com o cristão, né, cara? Com o cristianismo, né? E tal. A gente sabe por quê, mas eu não vou falar muito que eu tenho medo deles, né? Você sabe muito bem de que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes. Fora os outros livros aqui do Sanderson, né, cara? Que eu tô lendo História Secreta do Mistborn. História Secreta é bom, hein? Pô, tá pra chegar aí a trilogia de Mistborn de novo pela trama. Já compramos. Manda meu mapa, hein, trama? Manda meu mapa. Tá? Manda meu mapa aí. E é isso aí, pai. Uma coisa que só a porra pra ler, tá ligado? Ainda além disso tudo, estamos relendo, né? Estamos relendo, fazer a leitura comentada. Era pra gente gravar hoje, mas o nosso brother Red tá dodói. Tá de preguiça. Os ácaros estão se acasalando no nariz dele.
nesse exato momento, tá todo arrebentado, resfriado. Sofreu um ataque de preguicite crônica. Sim. Então a gente tá esperando, porque ele já leu, ele na verdade, inclusive ele leu os capítulos que era da semana, porque esse cast do Palavra de Agência era para ter saído Era pra ser semanal. 4 semanas atrás, já para ter saído já. Ele já leu, tem 4 semanas, e falou, pô, mano, nem lembro mais, velho, tem que ler de novo. Então, Red, fica aí um abraço aí para você, tá, meu brother? E, como sempre, a gente não consegue fazer nada curto, né, porque a gente fica divagando, principalmente eu fico divagando com sua porra. Claro, né? O Renan adora um longo. Aqui, olha, rapaz. Isso, depois da Páscoa a gente conversa. Tá? A sorte sua é que Papai do Céu tá comigo. Entendeu? Tá comigo, com a mão no meu ombro aqui, falando, filho, calma aí. Tá? Calma. Segura a onda. Esse é o seu teste, segura a onda. Então é o seguinte, Roda do Tempo é um livro escrito pelo escritor Robert Jordan, né? Eu não sei se é a única série de livro que ele escreveu, porque ele nem terminou de escrever, porque ele morreu antes de terminar de escrever. E foi o nosso Gordão Cosmir, né? Gordão Cosmir que terminou de fazer o resto aí, escolhido pela própria mulher do Robert Jordan para terminar, porque o Sanderson ele era fã do Robert Jordan, né? Era fã do cara, e aí quando o cara faleceu, né, teve a comoção lá no mundo de fantasia, na área de fantasia lá nos Estados Unidos e tal, e o Sanderson conseguiu entrar em contato com a mulher dele, tal, com o pessoal, e ela escolheu o Sanderson para poder reescrever, porque o Robert Jordan ele não tinha escrito os últimos livros, eram 2 últimos, né? Se não me engano, ele morreu no 10º, não foi? Não, ele morreu depois do 11º. O que acontece é que ele tinha o rascunho, né? Tinha um rascunho, e o 12, 13 e 14 era para ser uma coisa só. Aí o Brandon chegou e falou, não, vamos aumentar isso aí, vamos aumentar, dividir em 3 livros e pronto. O Brandon, como é megalomaníaco, né, velho, transformou em 3 livros de 1000 páginas, né? Cada um. Megalomaníaco do caraca. Mas tá aí, né? Nosso brother aí terminou de escrever. E engraçado, cara, uma coisa que eu achei engraçado quando eu tava lendo esse livro é que esse cara, velho, ele não era, tipo, da área literária. Ele era engenheiro, mano. Sério? Eu não sabia disso, não. Ele era engenheiro, se não me falha a memória. Tá até aqui na orelha do livro, tem uma parada aqui, ó. Robert Jordan, pseudônimo de James Oliver Rigney Jr., nasceu em 17 de outubro de 48, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Aprendeu a ler sozinho. Ó, temos aí o seguidor do Lovecraft, né? Lovecraft também aprendeu a ler sozinho, assim. Aos 5 anos de idade, né? Vivia imerso em histórias e autores como Mark Twain, Júlio Verne, né? Serviu na Guerra do Vietnã. Cadê? Aqui, ó. Quando trabalhava para a Marinha como engenheiro nuclear, nuclear, velho. Que isso? Começou a escrever. O cara era brabo. Isso me surpreendeu, cara. Me surpreendeu pra caraca, o maluco da área de exatas. O cara de exatas sabe escrever bem, velho. Escrevendo bem assim, desse jeito, né, cara? Se eu não me engano, a gente tinha um cara que era um escritor brasileiro famoso, que ele era engenheiro também, e ele era um puta escritor. Não sei se era o José Lins de Rego. Um desses caras aí. Eu não lembro especificamente quem era, mas se não me engano, tinha um cara também dessa da levada das antigas, sabe? Porque não tem mais escritor, né? Desculpa aí a todos os escritores brasileiros, mas. Não, tipo assim, do nível desses caras não tem, né? Não, mais, né? No mainstream é muito difícil achar, velho. Muito difícil achar, cara. Tem uns caras que estão escrevendo. Transformar o bagulho num comércio, eu acho que é um bagulho muito errado, velho. A produção literária, ela não tem que ser um bagulho focado em comercialização. Senão você vira uma formulinha que todo mundo fica replicando. Não, fora que tipo, vocês têm problema de educação e analfabetismo. Educação não, analfabetismo no país, o pessoal não domina a própria... Eu mesmo não domino a própria língua, pô. Eu estudo até hoje por causa disso, pô. Porque eu tenho dificuldade com a própria língua portuguesa, né? Tento me consertar e tal. Então, tipo assim, tem esse problema aí no Brasil, mas não vamos entrar nesses pormenores aí. Tem escritores hoje, mas que eles mesmos têm a consciência que a escrita deles não é para agora, é para frente, né? Tem essa consciência de clássico, né? Vai perdurar ad eterno aí. Exato. Beleza, então, nosso brother Robert Jordan escreveu o seu primeiro livro, né? Sua primeira novela, que é o Eye of the World, né? O Olho do Mundo, da história da Roda do Tempo. E o que diabos é essa merda aqui? Bom,
pessoal que já acompanha o cast sabe, eu sou o cara do mundinho, né? Eu leio os livros de fantasia, para mim o personagem principal é sempre o mundo, né? Você tem os outros personagens ali, é legal, tem desenvolvimento e tal, mas para mim... Já sabemos qual o campeão favorito no LoL. Não é ele, é o Udyr, tá? Eu gosto muito do Udyr e do Master Yi, tá? Que é monodedo, paizão, só batendo assim, cara, ó. Marcotoco impossível, Marcotoco impossível. Faz isso, tem tempo que eu não jogo. Ah, beleza, aí o que acontece? Ele escreve essa história, né? E essa história, ela é assim, a história, a lore do mundo da Roda do Tempo funciona em 7 eras, né? São 7 eras aí. Cada era, ela dura 1000, 2000, 3000, não se tem um número específico de anos, né? Mas se fala na história que a roda gira e tudo aquilo que já foi um dia será de novo, né? Então você nunca sabe se o que está sendo contado sobre o passado, porque a história, se não me falha a memória, ela se passa na 4ª era, na 4ª ou 3ª era. Tem tempo que eu já li isso, mas é na 4ª ou na 3ª era, né, da atual, da giragem da roda. Só que você não sabe se é a 3ª ou se é a 4ª, depois de quantas vezes que ela já rodou, várias e várias vezes. Tanto que é dito, é uma era que há muito tempo passou e uma era que ainda há de chegar. É igual o nosso mano Patrick Ruffles, né? Sempre escreve aquele textinhozinho, né? Do que que deve temer o silêncio do homem. Eu esqueci essa paradazinha. A gente vai falar. O mar sob tormenta, uma noite sem luar e a fúria de um homem gentil. Caraca, o vagabundo decorou, velho. Essa é braba, pô. Pô, essa é braba mesmo. Inclusive, a gente tem que fazer um cast sobre o Nome do Vento também. Pra chamar o Luiz. O Luiz tem que estar nessa. Aí, beleza. Aí o mundo tem essas 7 fases, né? E aí, chega na 7ª, roda, volta tudo de novo. Essa que é a ideia. Então, tipo assim, a nossa era que a gente está vivendo hoje, a nossa vida, é como se fosse a primeira era do mundo. Primeira ou segunda era do mundo. Tanto é que vira e mexe você tem referências de lendas, de histórias dentro do livro, que é tipo assim, e os homens no passado cavalgavam as estrelas em pássaros de metais, o Gargarov que pisou na grande pedra brilhante, tipo, falando dos russos, né, dos caras que pisaram fazendo referência, né, os caras que pisaram na Lua e tal, essas coisas assim, né, tem essas referências históricas do nosso mundo. Beleza. E aí, nesse mundo, você tem uma parada, você tem uma divisão, né, que eles chamam de uma divindade que chamam de o Criador, é como se fosse Deus, né, mas não é o Deus cristão, não é nesse sentido do Deus cristão, porque essa história tem gnose que só o caramba, é gnose a rodo mesmo, então não pode ser o Deus cristão, mas faz algumas referências, né, porque é o Criador, o portador da luz, né, coisas, tem um pouquinho a ver, né, porque não é tanto assim, mas tem um pouquinho a ver. E esse mundo, ele tem uma parada chamada poder único, né? Poder único aí, que é a magia desse mundo. Não é um sistema de hard magic, não é cheio de regrinha, igual Hunter x Hunter, ou Mistborn, né? Ou Mistborn, você tem as regrinhas e tal, não. É um sistema, é mana, energia bruta, que ela é moldada de acordo, eles chamam de tear, né? As pessoas magas do mundo chamam de tear. É como se eles estivessem costurando as coisas. E a roda, inclusive, até o negócio dela aqui, o símbolo principal dela, né? É uma roda de tear, tipo aquela da Bela Adormecida, tá ligado? Aquela fura o dedo, quem conhece a história aí do Conto de Fadas, com o Ouroboros, né? Fazendo aquele infinitozinho assim, né? Fazendo aquela parada do Ouroboros e tal. Aí, beleza. E aí você tem essa parada, você tem esse poder único, e esse poder único, ele já abre aí espaço para mim, para o que é o tema principal do livro, né? Porque o poder único, ele é dividido em 2 partes. Saidin, que é a parte masculina, e Saidar, que é a parte feminina. É isso mesmo ou eu tô confundindo? Isso mesmo, tá certinho. Beleza. Sempre tenho medo de confundir esses nomes aí, né? Fico receio que eu acabo confundindo. Beleza. E aí você tem Saidin, você tem Saidar, e para mim o tema do livro é o seguinte: o homem sozinho, ele faz muita coisa com o Saidin. Uma mulher sozinha, elas fazem muita coisa com Saidar. Mas eles conectados em si, em harmonia em si, eles alcançam outros patamares exponenciais. Então, para mim, o tema do livro é o equilíbrio.
É o equilíbrio entre o aspecto feminino e masculino da humanidade. Para mim, esse é o tema do livro, tá? Eu concordo. Eu acho que a pegada do livro é justamente isso. É essa harmonia mesmo. Você tem várias cenas, né, onde tem esse tipo de coisa, onde justamente os problemas entre os personagens se dão porque eles não respeitam esse equilíbrio. E aí eles acabam fazendo merda por causa disso. Muita merda, inclusive, diga-se de passagem. Aí, beleza. Como que a gente sabe de tudo isso, né? De todo esse dividido inside in, inside out, tem essa coisa de sete ciclos, né? A roda funciona como se fosse linhas de TA, do destino. Por que a gente sabe tudo isso? Porque teve uma era na humanidade, chamada de Era das Lendas, né? Que foi a era em que a humanidade alcançou o ápice dela. Que onde a humanidade, os Aes Sedai, né? Os magos desse mundo se chamam Aes Sedai, tanto mulher quanto homem, né? Se chamam de Aes Sedai. Esses Aes Sedai, eles começaram a viver milênios. Eles descobriram o poder único, né? Descobriram o poder único, a existência dessa magia, e aí eles começaram a usar essa magia. Nem todo mundo consegue utilizar. A pessoa... Isso eu não sei se é explicado mais na frente, tá? Eu li até o livro 8. Até aí não teve... É um dom natural. Algumas pessoas um nascem dom... com ele e outras sem. A roda decide quem nasce e quem não nasce. Basicamente é isso, tá? Isso. Só que o que acontece? As pessoas dessa era da lenda, né, dos Aes Sedai, viviam por 300, 600, às vezes, alguns até 1000 anos, né? Tinham isso de vida. E a humanidade passou por uma era enorme de desenvolvimento tecnológico. Então você tinha o desenvolvimento tecnológico alto na medicina, alto na tecnologia como um todo, você tinha a magia que se usava para cura também. A humanidade ela entrou meio que em paz mundial e você tinha os líderes mundiais ali. Você tinha um líder para representar a parte masculina e um líder para representar a parte feminina. Você tinha o salão dos servos, né? Porque em Aes Sedai, na língua antiga, significa aquele que serve, né? Negócio, servo de todos. Servo de todos, isso mesmo. Servo de todos e tal. Então é uma parada de servir ao próximo. Não era um negócio de tirania, de tal. Obviamente que você tinha ainda as picuinhas internas, uma coisa ali, mas era muito superficial. Pelo menos a minha interpretação é que era pouquíssimo. Pouquíssimo. Para você ter ideia, os prisioneiros, as pessoas que cometiam crime, elas não eram presas. Elas eram submetidas a um ritual, que elas seguravam um bastão de energia, e o Aes Sedai passava a magia sobre aquele artefato, e a pessoa ela jurava não cometer mais crime, e ela não conseguia cometer, e contra esse juramento, né? Inclusive a gente tem isso nas Aes Sedai das história Sedai modernas, né? Das Aes Sedai modernas, a gente tem isso, né? Que elas fazem uma promessa de nunca usar a magia como arma, o poder único como arma. Nunca fabricar armas e nunca mentir. Isso, nunca mentir. O que a gente vê que é uma mentira da porra, porque o que elas mais fazem é mentir. Não, mentir não, elas contornam a verdade. Calma aí. Eu conheço um cara que levou a terça parte do céu que também fazia bastante isso. Exato. Porra, tá ligado? Aí, pô, você tem esse desenvolvimento da humanidade. A humanidade estava se desenvolvendo tanto que eles estavam começando a desenvolver aparelhos e artefatos para fazer viagens interdimensionais e espaciais. Sim. Tava nesse nível já de ápice da humanidade, assim. Filosofia tava no ápice, tudo tava no ápice. Não tinha mais guerra, os caras não sabiam nem mais lutar um karatê, velho. Porque não tinha mais conflito de batalha, a noção de guerra foi perdida. Tipo, eles não conseguiam compreender o que é uma guerra. Completamente, perdida completamente. E passou-se anos e anos e anos nessa lenga-lenga, nessa punheta aí da humanidade, de paz e tal, beleza. O que acontece? A roda, aí vai uma interpretação minha, tá? A roda, ela precisa completar os ciclos dela. E eu acredito que cada ciclo tem algum tipo de destruição e renovação do mundo naquela época. Isso é uma interpretação minha, tá? Não é do livro em si, isso. Então, o que acontece? Eu acho que a humanidade, eles estenderam demais aquela era. E aí a roda começou a meio que ter que se modificar para manter esse equilíbrio no mundo. Para manter esse equilíbrio no mundo. Por que eu tô falando isso? Porque acontece uma merda, tá? E que merda é... um detalhe que eu esqueci de falar.
os humanos normais, eles viviam bastante também, 100, 200 anos, 300 anos, viviam bastante também. Não viviam tanto quanto as Aes Sedai, mas viviam muito, né? O que acontece? Nesse mundo, nessa Era das Lendas, a pessoa, ela sempre tem o nome e o sobrenome, né? E alguns ganham um terceiro nome, só que esse terceiro nome, ele é referente a alguma contribuição que a pessoa faz para o conhecimento da humanidade. Ô, Yuri, o seu áudio está vazando um pouco, cara. O meu áudio está vazando? O meu áudio está vazando no seu, eu acho aí. Será? Peraí, então vou silenciar aqui rapidinho. Tá. Não esquece de apertar o botão que eu vou falar, tá, Zé Ruel? Beleza. Aí o que acontece? A humanidade, as pessoas que desenvolvem grandes contribuições para a humanidade, seja na área artística, medicina, tecnológica, qualquer coisa, elas ganham o terceiro nome. Por exemplo, nós temos um personagem principal aí dessa Era das Lendas, que é o Luthien Telamon, né? O segundo, não sei se é o terceiro nome dele, acho que é Telamon, não sei se é Terry ou Telamon, provavelmente é Telamon. Ok. E aí o que acontece? Existe uma mulher que eu sempre esqueço o nome dessa desgraçada, deixa eu dar uma colada. Lanfear. Mas aí eu não queria dar o spoiler de que ela era Lanfear, mas tá, nossa. Como é que você falou? Foda-se. Vou tentar pegar o nome dela aqui, então. Vamos lá. Calma aí, ó. O nome dela aqui, ó. O nome dela aqui é... Ai, cacete, velho. Cadê o nome dessa maldita? Caraca, velho. Eu não tô achando, mano. Eu tô aqui no nome dela, não tá aparecendo pra mim. Não Você achou? Você achou? Não. Caraca, não tá aparecendo o nome dela aqui, velho. Tá. Ó, Mierin Eronai. Mierin Eronai. O que acontece? Essa mulher aí, essa maldita, tudo que acontece de merda no mundo, a culpa é dela. Tá? Tudo que acontece de merda que caga a Era das Lendas é culpa dela. Por quê? Ela era apaixonada, entre aspas, apaixonada pelo dragão Luthien Telamon, né? Ele não tinha esse nome ainda na época, mas ele era um dos líderes do Salão dos Servos e tal. Um dos caras principais ali do Salão dos Aes Sedai. Ela meio que tinha um relacionamento com ele, e ele tinha um relacionamento com ela, obviamente, né? Era recíproco entre eles, só que ela não tinha um terceiro nome. E ela trabalhava na Universidade de Kolandan, né? Que é onde ficava ali o nome do lugar. E ela queria esse terceiro nome. Então ela estava pesquisando de tudo para poder fazer uma descoberta e ganhar esse terceiro nome e entrar para a história da humanidade, né? Como essa pessoa, assim. E o que acontece? Numa das pesquisas dela, e de mais um outro cara que eu não lembro agora, mas que era um dos abandonados também, tá? Eles descobrem, eu acho que, se eu não me engano, é o cara que criou os Trollocs, não me falha a memória. Se eu não me engano, eles acham O que criou os Trollocs é o... Não foi o Bilal, foi o... Não, foi o Bilal não, foi outro cara. Sempre fico o nome desse cara. Tem um cara que se chama Beilau, só que a pronúncia é Bilal, velho. A pronúncia do nome desse cara é muito escrita, velho. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Ela acha meio que uma linha... Caraca, eu esqueci o nome. Não é a linha, é um indício, né? Ela acha um ponto num certo lugar de energia. E eles começam a pesquisar aquela merda, né? E aí o que acontece? Eles descobrem que aquele ponto de energia era parecido com o poder único, só que não havia necessidade do equilíbrio, né, entre homem e mulher. Não havia a necessidade. Eles deram esse nome, se não me engano, já era nessa. Eu não sei se era nessa época que eles já deram esse nome, eu posso estar pulando algumas etapas, tá? Mas o nome que foi dado disso é poder verdadeiro. E o que ela queria? Ela apresentou isso para a galera, para o Salão dos Servos, para poder virar, né, ganhar o terceiro nome dela, ela e o outro cara lá. E ela queria, porque queria essa parada, e a galera ficou com o cu na mão, falou: não, vamos pesquisar mais, vamos ver qual é, né? Não vamos chegar. É como se fosse um poço de petróleo, né? Vamos supor assim. Como se fosse, só que na realidade. Eles fazem um buraco na realidade, né? Só que é como se fosse um poço de petróleo ali. Falam: não, vamos pesquisar mais, vamos ver qual é aqui.
né? E vamos ver o que acontece. Não vamos furar direto para dar merda. O que acontece? Rola umas tretas de relacionamento dela com o Lewis Terry, e o Lewis Terry percebe que ela não amava ele, né? Só amava o status dele, o status que ele dava. E aí ele larga ela, se não me falha a memória, é um negócio desse, tá? Posso estar falando besteira, mas se não me engano era isso. Ele larga ela e vai e se casa com uma outra mulher que era meio que rival dela também e tal. E aí a mulher fica maluca, fica louca, tá ligado? Manda todo mundo tomar no cu e, tá ligado? Foda-se tudo, é nóis, agora eu vou furar esse petróleo. E aí o que acontece? Ela fura o poço de petróleo, que era um buraco na realidade. E aí, meus amigos, no mundo você tem o Criador. E aí, quando ela faz isso, entra no mundo, ela dá a oportunidade de entrar no mundo o oposto do Criador, que é o diabo, literalmente diabo, porque o nome dele é Shaitan. Se não me falha, eu estava até conversando isso com um brother meu sobre essa história, e ele falou que esse nome Shaitan acho que é a forma de se pronunciar no hebraico, um negócio assim, ou alguma coisa parecida. Ele chegou a comentar isso, não tenho certeza se é realmente, ele chegou a comentar isso comigo, né? E aí entra essa criatura, porque essa criatura ela estava presa longe da realidade, ela estava presa fora da roda. E aí ele começa a ter a oportunidade de tocar a roda, porque o buraco da realidade é feito de dentro para fora da realidade. E aí ele consegue botar as garras dele na roda do destino, né? E começa a influenciar o destino das pessoas. E aí, meu amigo, é só desgraça. Começa a instigar guerra, luta, fofoca, aquele cara que rouba o teu bolo de pote que você deixou na geladeira da firma, entendeu? O cara que deixou o bolo de pote na geladeira da firma ali, o cara vai e rouba, dá uma colherada de sacanagem, depois bota de lá de novo pra você ficar puto, entendeu? Começa a fazer tudo isso aí, velho. Começa a instigar isso na galera. E aí, ele começa a cooptar pessoas. A Aes Sedai, para pessoas e Aes Sedai, né, pessoas normais e Aes Sedai, pro lado dele. E começa a Guerra da Sombra. Né? Começa a nossa Guerra da Sombra aí. Os Aes Sedai que foram pro lado dele, todos eles se chamam de Forsaken, né? Em inglês é Forsaken, em português é traduzido para amaldiçoados ou abandonados. Em português está abandonado, mas você pode traduzir como amaldiçoados também, né? Só que eles não se chamam assim, obviamente. Isso é como o pessoal da luz chama eles, né? Eles se chamam de os escolhidos, né? E com isso, os escolhidos eles têm a possibilidade de usar o poder verdadeiro, que é o poder, é a magia do mundo, só que vinda do lado do diabo do mundo, né? Pelo lado do diabo. E aí, meu amigo, aí é só desgraça, só merda, 1000 anos de guerra, os caras destruindo vidas e mais vidas e dizimando pessoas e com isso quase destruindo o tecido da realidade. O Mano Hyori, se algum comentário para fazer sobre isso? Qual é, paizão? Não, então, a guerra das sombras, ela se estende pra caramba, eles reaprendem o que é guerra, e eles reaprendem estratégia de guerra, o Lewis Terry vira um general absurdo, isso. Vira um general de altíssimo nível. É aí que ele ganha o apelido, né? É aí que ele ganha o apelido de dragão. E aí, basicamente, o campo de batalha era ele e o... Ai, caramba, qual é o último abandonado a ser apresentado? Chamael? Não, era outro. Não, era o... Deixa eu abrir aqui na wiki aqui. Eu sei abre quem aí, é. Abre aí. Eu sei quem é esse arrombado. Peraí, deixa eu ver aqui. Não é o Osmotinha, nem o Agnô. Era o... Não. Era o... Caraca, não, a mesa não, Semi-Rage? Não. Era outro. Peraí, deixa eu tentar ver. Então, peraí. Demandred, isso, era o Demandred. Que ficava os dois como os generais ali. Não, o Demandred, o que acontecia? Ele não liderava diretamente a Sombra, porque a Sombra, eles não tinham uma liderança clara. Você tinha o Ishamael, que ele era o mais forte, né, de todo mundo. Depois do Lewis Terry, ele era o mais forte. É o que tinha mais conexão com o poder único. Exato. E ele era filósofo, inclusive. Depois tu tem que comentar sobre como que ele virou pra Sombra. Ele virando pra Sombra é muito maneiro, cara. Basicamente, todo mundo que se virou contra a Sombra,
eles se viraram no sigilo, na encolha. Tipo assim, se viraram à sombra, fizeram um juramento lá pro diabo e escondidos e começaram a conspirar ali. O Samael foi diferente. Ele reuniu o pessoal, tipo assim, falou, pessoal, bora um cafezinho lá na minha casa? Pode crer, fazer um churrasco. Fazer um churrasco, vamos assar uma carne? Não quero ninguém trazendo xixi cariol, hein? Mandou essa. E aí, beleza. E aí, no meio do negócio, assim, ele pega, sabe, em filme de época, ele pega a tacinha assim, levanta, dá uma batidinha e fala, pessoal, rapidinho aqui, rapidinho, só atenção. Aí ele faz o juramento da sombra e o maluco cede ao diabo ali na frente de todo mundo. Usando o argumento filosófico, né? Ele fala que assim como a gente descobriu que a roda gira a cada 7 ciclos, isso que está acontecendo agora não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, então o diabo já veio outras vezes, então a gente só, essa luta, essa guerra do Criador e Shaitan só vai acabar quando o Shaitan vencer, quando o Shaitan ganhar, né? Então, por causa disso, pau no cu de vocês, agora eu tô na sombra, PS, passei a picanha na minha bunda, e aí vai embora, tá ligado? Passei a picanha no saco, tá ligado? E vai embora. Cuspi na salada de maionese. O cara, o Luiz Terry é assim, né? Com a salada de maionese na boca, assim, ó. Comendo, mastigando ainda, babando aqui. Só que aí, pô... É foda, né, cara? Só que aí, pô, rapidamente eles vencem essa teoria dele, porque eles falam, porra, mas se a luta tá destinada a acontecer toda vez, então esse filho da puta já perdeu, pô. Porque a gente já venceu todas as vezes. Porque a gente tá lutando de novo, significa que a gente já venceu de novo e vai vencer de novo. Tá ligado? Então, tipo, a gente sempre vai vencer, né? Ele meio que os caras quebram o argumento dele fazendo isso, essa lógica aí, né? Exato. Fica usando essa lógica aí. Mas vai, fala que você ia falar que eu te contei. Enfim, não, tranquilo. Não, ele tá falando da Guerra da Sombra, né? E aí fica essa guerra gigantesca e o lado da luz e o lado da sombra começam cada um a desenvolver suas táticas, né? Suas táticas e suas magias. O lado da sombra desenvolve magias que são, muito roubadas. Muito roubadas. A compulsão. Cara, compulsão é um bagulho absurdo que eles desenvolveram, que é basicamente magia mental. Assim, eles botam magia no cérebro da outra pessoa e eles começam a controlar ela remotamente. Pra quem tá acostumado com Harry Potter, é tipo a Maldição Impérios. Sim, é tipo a Maldição Impérios. Ah, outra coisa, tá? A Roda do Tempo foi escrito antes, tá? Sim. Antes que comece a galera falando que copiou Harry Potter aí, tá? A Roda do Tempo foi escrito antes. Se alguém copiou, não foi o Robert Jordan. Mas enfim, dando prosseguimento. Tem essa compulsão, tem várias magias, em especial, a magia que mais deu merda é a magia chamada Fogo Devastador. Balefire. Não vamos entrar muito em detalhes, porque ele é importante para a trama principal. Isso tudo que a gente tá falando é background, tá? A gente não tá falando nada do primeiro livro. Isso é a introdução, isso é o prólogo não é nem o prólogo do livro, a gente vai entrar no prólogo do livro 1 daqui a pouco. Ainda. A gente não entrou nem no prólogo do livro antes 1. Ainda. Não, é meia hora de gravação, o Renan falando, vamos fazer um podcast rápido, a gente aqui, meia hora. Nem chegamos no prólogo do livro 1. Vamos, mas beleza. Falei, cara, não dá, velho, o Renan gosta muito do longo. Caraca, velho. Você é um vagabundo, velho. Você se arrependerá das palavras preferidas. Enfim. Aí a Guerra da Sombra foi sendo travada e tudo mais, até que o Lewis Terry chegou e cansou, falou, pessoal, não tá dando, tá se estendendo isso daqui, tá um saco porque o tenebroso, o Shaitan, ele é o senhor da morte. Então, tipo assim, se você mata algum servo dele, ele traz de volta. Ou seja, o tenebroso Orochimaru, basicamente. O cara é necromante, velho. Necromante não tem como, sabe? Aí você ficava lá matando todo mundo e voltando. Mata e volta. Não tinha Só como. Tem um jeito de matar e o cara não voltar. Só que o que acontece? Eles fizeram isso. E eles quase destruíram o mundo fazendo isso. Então, Exato. Gente, quer saber? Vamos guardar essa magia aqui de lado. Não, chegou uma hora que o diabo chegou pro Cerberus e falou, pessoal, dá uma maneirada aí, que não vai dar bom isso aí não, tá? Exato.
Tá pesado até pra mim. Tá pesado até pra mim, pessoal. Para aí. O que acontece? Essa magia, quando você destrói, quando você usa ela, o que basicamente você faz é destruir o seu fio da vida. O seu fio da vida da realidade. Então você não pode nunca mais reencarnar. Se você estiver ligado à roda, você não pode reencarnar, porque tem reencarnação na história também, né? As vidas voltam e voltam e tal. Fica isso também. Você não pode nunca mais. Você é apagado da realidade. Só que dependendo da quantidade de magia que você colocar no ataque, o seu fio da sua vida tá entrelaçado com a cacetada de outros fios. Tá ligado? Aquela teoria do todo mundo tá 5 apertos de mão de tal outra pessoa? Sim. É basicamente isso. Se o cara destruir a sua vida com força suficiente, ele consegue afetar o fio da realidade de outras pessoas. Então isso dá merda, isso pode causar um efeito dominó e destruir o tecido da realidade como um todo. E aí o diabo fala, galera, é o seguinte, ó, eu sei que eu quero destruir, mas eu também quero dominar. Então, pô, dá uma maneirada aí pra sobrar alguma coisa. Pra sobrar alguma coisa pra mim, pô. É bem isso mesmo, cara, é bem isso mesmo. E aí o que o nosso mano Luiz Terry fala quando ele tá de saco cheio? O Luiz Terry tá de saco cheio e fala, ó, pessoal, vou reunir aqui, vamos reunir os melhores, os mais fortes que a gente tiver, e vamos dar win. Vamos daivar ali, vamos daivar a base inimiga. É o que ele faz. Aí, só que ele consegue reunir os 100 maiores guerreiros do Aes Sedai masculinos, só que quando eles chegam para as mulheres, né, ele chega e fala, vamos lá pra batalha, fazer o ataque final, ela, não quero. Aí ele, não, mas vamos lá, o que você quer pra poder te convencer? Ah, não quero nada. Você sabe o que eu quero. Vai dar não, pô. Vou levar minha avó no jiu-jitsu. Não, basicamente, as mulheres ficam de má vontade, não querem ir, porque falam, não, é arriscado, é perigoso. E o Lewis Terry, indignado, fala, não, quer saber, eu vou com os meus. Você sabe que eu tenho uma dúvida? Até hoje eu tenho uma dúvida se as mulheres acertaram nessa decisão ou não, velho. Porque o Shaitan, ele depois ele fez uma merda no Saidin. Ele podia ter maculado Saidin e Saidá, velho. Eu tenho essa dúvida, tá ligado? Se eles iriam realmente conseguir. Essa é uma dúvida real. E, cara, eu com dor no coração, porque quem lê a história vai saber o quão as Aes Sedai mulheres são chatas, mas com dor no coração eu dou razão a elas. Sim. Naquele momento eu acho que é aí, cara, que começa o primeiro tema do livro, sabe? O tema do equilíbrio. Porque os dois discordaram, deu merda. Sim. Justamente por causa disso, porque o lado feminino e o lado masculino não se uniram como um, seja para atacar e dar all-in, ou seja para fazer o plano das mulheres, porque o plano das mulheres era bom, velho, também. Qual que era o plano das mulheres? O plano dela, elas que queriam fazer aquele sangreal da torre gigante. Pô, o plano dela fazia mais sentido. O plano delas era melhor, velho. Só que os caras ficaram putos, velho. Os caras, não, foda-se essa merda, vamos acabar. Vamos acabar. 4 horas tem jogo do Mengão, pô. Tem jogo do Mengão, vamos fazer essa porra agora aí, tá ligado? Já compra a cerveja aí, deixa a picanha estocada aí, vamos fazer um churrasco quando voltar, tá ligado? O plano delas era bom, velho. O plano delas era bom. Porque o plano das mulheres é o seguinte: existem objetos que eles usam para poder canalizar a magia. Seja permitir, porque toda pessoa ela tem um nível X de magia que ela pode pegar. Existem artefatos em que, por exemplo, os artefatos mais comuns, eles dão tipo 2x de magia, 3x de magia. O Sangreal, que é um nível 3 de artefato, ele permite que você canalize 100x de magia, 200x de magia. E o sangreal que as mulheres estavam fazendo, que era um sangreal parte masculina e parte feminina, precisava dos homens para fazer a merda da parada. Permitiria que você canalizasse 1000, 2000x. Não, cara, deixa de ser em nível, passa a ser em porcentagem. Tipo, você canaliza 50%, 80% de toda a magia disponível.
toda disponível. Não é, tipo, só o que você consegue sugar. É o que existe. É o que existe, Mana, exato. o que exige mana. É um bagulho Tanto que, muito nossa, absurdo. velho, que cena, que cena. Você sabe de que cena eu tô falando. Livro 9. Cena, meu amigo, Livro exato, 9, tô exato. ligado, eu sei qual é. Os caras fazem uma Genkidama, basicamente, Não, né? cara, não tem como, velho. Eu nunca vi um filtro de barro ser tão Essa legal, cena, cara. É essa cena é basicamente o foda. que acontece. Essa cena é foda, essa cena é foda. Essa cena é maneira. Mas aí o que que acontece? Tem esse plano dela, as mulheres falam, nem fudendo, tá ligado? Pau no cu de vocês, não vamos fazer isso. As mulheres falaram, ó, se eu não me engano, tem esse diálogo. A mulher lá, a Sedai, a Armelin da época, fala pro Lewis Sterling, ó, beleza, a gente pode até dar all-in. Só que isso que você tá propondo vai deixar o poder único vulnerável. Vulnerável nesse momento. E é nessa hora que o Lewis Sterling fala, então será o que a roda tecer. Não, seu arrombado, não é pra você fazer isso. E aí o Lewis Sterling, o que ele faz? Vai com os 100 amigos deles. 100 amigos, na verdade, são 105, né? Tá ligado? São 110, 114, sei lá, uma porra dessa. E ele vai com essa galera, com o exército e tal, dá 10 na pata, mata a galera, e eles conseguem, velho. Só que eles não destroem o Tenebroso, eles selam. Eles fazem 7 selos, e nessa brincadeira... 7 selos improvisados, diga-se de passagem, Improvisados. tá? Isso, improvisados. Fazem os 7 selos improvisados ali, e o que eles fazem ali? Eles pegam os 12, é 12, acho que é 12, né? 12 abandonados principais. E selam né? juntos. E selam junto do Tenebroso. Ao invés de matar esses filhos da puta, não. Vamos selar esses arrombados aqui para eles terem a possibilidade de voltar. Não vamos matar esses merda, não. Eles selam os caras. Junto desse selamento vai a Lanfir, que é a mulher merdeira que faz toda a merda. Começou tudo. Vai o Demandred, vai Mogideon, vai o Bilal. O Bilal entra com tudo, velho. O Bilal entra com tudo, vai Ishamael. Vai Ishamael. Inclusive, o Ishamael, o que acontece? Quando eles fazem isso, né? O Saidin fica meio que vulnerável. E aí, o que o Shaitan vai falar? Deixa eu botar o dedinho aqui para ver o que acontece. E aí, ele bota o dedo no Saidin e ele bota uma parte dele mesma dentro da magia masculina. O que isso acarreta? Acarreta que todo homem que canaliza, que puxa a magia, fica maluco. Ele fica louco e começa a destruir tudo. Destruir tudo, família, dá tapa na cara de criança, passa a mão na bunda de velhinha, entendeu? Rouba mendigo, bota fogo em mendigo, esse tipo de coisa aí. Todo tipo de atrocidade. Os caras endoida pesado. Ataca a democracia, todo esse tipo de... Sim. Os maiores absurdos possíveis, cara. Os maiores absurdos possíveis ali os caras começam a fazer, né? E aí o Lusteri tem esse baque, e aí, nessa brincadeira, o Ishamael, ele ganha uma oportunidade, o Ishamael. E aí ele fica selado também, mas o Ishamael, ele tem a possibilidade de sair do selo a cada, acho que é 40 anos, 60 anos. Uma porra dessa. Acho que é uns 300 300 anos? Deve ser 300 anos, faz mais sentido ser 300 anos. A cada X tempo ele consegue sair do selo para tentar fazer o quê? Para tentar quebrar os outros selos e quebrar os selos todos, mas essa que é a parada. Sim. E aí o que acontece depois daí, meu amigo? Não, aí agora nós chegamos no prólogo do livro 1. Exato. Nessa brincadeira basicamente é o Lewis Sterling maluco, né, completamente insano já, porque ele também foi afetado pela mácula. Isso. E ele tá completamente maluco e ele tá num momento em que ele tem um lapso de lucidez, né? Que basicamente ele olha pro lado e vê que todo mundo morreu. Isso. A família dele, né? Ele tava numa festa. Não, ele tava numa festa, a família dele morreu, não só a família, como lembra aqueles 100 mais fortes que foram com ele? Ele matou os 100 sozinho. Para começar a ter noção do que é o poder do Lewis Sterling. Sozinho ele matou os 100 mais fortes. Depois ele é sinistro mesmo. Ele mata todo mundo. Mata a filha, mata a mãe, esfaqueia todo mundo. Mata todo mundo. Todos os amigos, família, todo mundo estava próximo. E aí, beleza. Aí o Ishamael aparece e faz uma cura, uma espécie de cura, devolve momentaneamente a lucidez para ele, porque o Ishamael
ele tem controle sobre a magia do Tenebroso. Diga-se de passagem que tem o melhor controle. Então ele manipula ali para curar a mente dele. Só que quando ele vê tudo aquilo, quando ele vê tudo que ele fez, todas as atrocidades, ele não, assim, ele começa a surtar, começa a ficar desesperado, e no ápice do desespero, ele dá TP, né, se teletransporta pro meio do nada, e ele explode. Que é o que acontece? Quando você usa o poder, você pode, no caso dos homens, você puxa a magia para você. Só que se você puxar demais, você explode. Isso. Porém, o Lewis Terry é um cara que ele consegue puxar magia suficiente para matar os 100 mais fortes. Ou seja, se ele faz o bagulho da explosão, é um bagulho sinistro, basicamente. É uma bomba atômica, ele vira uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Basicamente o que acontece? Ele começa a puxar magia sem parar, e ele explode, e no lugar onde ele explode vira uma montanha. Vira uma montanha, pode crer. Uma montanha. Pode crer, né? Um maluco um pouco dramático, né? O cara vira uma montanha. Explode assim. Inclusive, ó, inclusive do dragão, né, que chama a montanha. Ó, é isso. Inclusive, a série da Amazon é uma merda. É uma merda. Mas a primeira temporada, eles têm uns curtas, eles têm umas mini animações sobre essas histórias que a gente está contando. E essa história específica do prólogo do livro, aparece uma narração e aparece uma mini animação como se fosse um quadrinho dessa parte. As animações são incríveis. Não é animação mega movida, é uma animação mais parada, né? Como se fosse uma foto, né? Uma foto ali. Mas a narração e o clima que a parada dá é completamente diferente da série. Inclusive, parece que é outra coisa. Parece que foi feito por quem leu o livro. Exato. Eu acho que na produção tinha uns nerdola lá que leram a história e falaram, não, faz a animação aí, vai. Vão pegar a melhor equipe possível para fazer a animação. Sim. E são as animações, tipo, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, explicando essas coisas, né? Então, tipo assim, é bem interessante ver essa parada, apesar da série ser uma merda inacreditável, de ser uma merda de adaptação, entendeu? Uma merda de adaptação e uma merda em si mesma, porque os diálogos são uma bosta, os caras falam que só pode 11 pessoas nessa sala, e quando ela entra tem 25, tá ligado? 24, 25 pessoas na sala. Nossa, nós não podemos abrir essa caixa. Na cena seguinte tá o cara fazendo assim, ó, batendo a bodega da tampa da caixa, tá ligado? É uma merda, a série é uma merda, inacreditável, é uma bosta, entendeu? Como adaptação e como série. Como adaptação e como série em si, cara. Independente da forma como você olha, ela é ruim. Isso, mas já me distribuiu o meu ódio da última vez que a gente reagiu ao trailer, então vou deixar o ódio pra depois. Vai ser sempre bom dar um hate nessa merda. Deixa o ódio pra outra história. É boa. Só não é pior que Anéis do Poder, né? Mas deixa pra lá. Aí não tem como ser pior. Mas beleza. E aí, o Senhora do Destino, né, cara? Que a gente viu a abertura ontem. Muito feliz daquela merda, cara. Aí o nosso amigo Lustel explode, né? Explode, e aí passam-se 1.400, 1.500, não se sabe. Passa uma cacetada de anos, e aí começa a nossa história do livro 1. Um conceito importante que a gente não explicou. Existe um conceito, né? Todas as vidas estão ligadas na roda. E todo mundo tem liberdade. Mas existem um tipo de pessoa que é chamada Taveren, conhecida como Taveren, que eles não têm liberdade para fazer o que eles quiserem. Eles têm que fazer o que a roda tece para a vida deles. Eles conseguem influenciar, mas eles só conseguem influenciar sobre aquilo que a própria roda quer que eles façam. Exato. Então, por exemplo, eles querem ganhar um exército. E aí, se ele começar a lutar contra virar um general e ganhar o exército, a roda vai girar de forma com que ele ganhe aquele exército. Ele vai voltar. Vai brotar do chão soldado para fazer. Desse nível. Inclusive, acontece algumas cenas dessa com o Matt, né? Sim. Com o Matt, que ele tenta. E logo no primeiro livro a gente já tem o Sembui, que é o principal Taveren ali. Essa teoria do Sembui Taveren, cara. Sembui é o nome de um velho que tá na vila principal do. É aquele velho que fura a bola das crianças. Quando cai no gramado, é muito esse cara. Ele só sabe reclamar. É muito esse cara, velho. É um velhinho aleatório.
Sou eu quando tiver 70 anos. Sim, o que acontece, né? Quando a gente tava assistindo a primeira temporada da série, a gente notou que literalmente todo mundo é Targaryen. Todo mundo, dos principais é Targaryen por algum motivo. E aí fala, não, já que todo mundo é Targaryen, o Sembuia é Targaryen também. Sembuia é Targaryen, todo mundo. Sim. E aí Não é ficou dito essa teoria. que todo mundo é Targaryen, mas, pô, você não precisa estar escrito, né? Pra você ver que a Você parada é, né, velho? percebe que o Você destaque percebe. não tá natural, sabe? Você Exato. percebe que não tá natural. Na verdade, você percebe que a Nynaeve e a Egwene é muito mais Targaryen do que os outros três, que são os Targaryen. Muito mais que o Range, É. muito mais que o Range. Muito mais que o Range, que é o Targaryen acima de todos os outros Targaryen. Sim. Essa que é a parada. Tem um personagem na história, né? Porque, tipo assim, de onde o Lysteri morre até onde começa mesmo a história que a gente lê, passa-se uma cacetada de anos. Então você tem, por exemplo, um rei que foi o Arthur Asa de Gavião, que é referência ao Arthur Pendragão, né? O Arthur é Arthur, da história de Excalibur e tal. E esse cara, antes do Range, depois do Lysteri, antes do Range, ele foi o maior Targaryen de todos os tempos, assim. Desses caras assim, tanto que as pessoas diziam que na presença dele você conseguia ver a roda girando, né? E movendo as coisas para acontecer o que ele queria, o que o Arthur Asa de Gavião queria, né? Tem essa parada. E o Range, ele é Targaryen mais forte do que esse cara. Não, mas ridiculamente mais forte que esse cara, tá? Ridiculamente mais forte. E a série dá a entender que a Egwene e a Nynaeve, que não são Targaryen na história principal, são Targaryen mais forte que o Range. Mais forte que o Range. Mas não, cara, não vamos começar a xingar a série, que aí vai ter 3 horas de gravação. Não, deixa quieto. E aí começa a nossa história, né, velho? O nosso livrinho aí, O Olho do Mundo, né? Esse livro, é interessante a gente dizer que quem já leu outras coisas, né? Quem já é um pouco mais experimentado em leitura, não tanto mais experimentado, mas já leu diversas coisas, consegue perceber uma cacetada de referência. Eu não sei se eu consegui perceber todas, mas, por exemplo, você percebe aqui influência de Senhor dos Anéis. Por exemplo, você tem a viagem, né, da vila. Porque o que acontece? Da vila até as cidades. Você tem uma vila principal, que é 2 rios, que é onde acontece... Você conhece os 5 personagens principais. Range Althor, todos eles têm nome e sobrenome, né? Range Althor, Matt Colton, Perrin Aybara, Nynaeve Almeara, a Nynaeve Almeara e Egwene... Ou é Egwene Almeara e Egwene Alviri, né? Egwene Alviri. Todos esses personagens são os 5 personagens principais. Os 3 Targaryen são o Range, né? O Range, o Matt e o Perrin. E você tem a Moraine, que é a Aes Sedai, né? Que é a bruxa, a maga, que está procurando o dragão, né? E ela ouviu dizer que tem 3 Targaryens que nasceram na mesma época. Então, um dos 3 aí é candidato a dragão. Né? Você percebe rápido quem é no livro. Cara, não. No comecinho do primeiro livro eu já percebi, velho. Você consegue sacar rápido quem é o dragão, né? E o que acontece? Na série, inclusive, isso é um elogio pra série. Na série é melhor. Eles escondem mais quem é o dragão. Então, isso é um ponto bom, forte da série, tá? A série, no quesito de esconder quem é o dragão, é melhor do que o livro, tá? Não sei se o livro também tenta esconder tanto, mas independente, é outra visão, e nesse caso eu dou um ponto positivo para a série. Né? E você conhece o Lan. Quem é o Lan? O Lan Mandragoran, né? O Lan, ele é o guardião da Aes Sedai. Toda a Aes Sedai tem o guardião. Por quê? Porque a Aes Sedai tem que ficar lá fazendo o jutsu, né? Enquanto ela canaliza fazendo o jutsu lá, o guardião protege ela fisicamente, né? Ele é o guarda... É como se fosse o seguinte, o mago e o tanque. Né, do time, como se fosse isso, tá ligado? É esse nível de comparação que a gente tem ali. Não é exatamente toda a Aes Sedai que tem, né? Existem as vermelhas, né? As vermelhas que não tem. Porque as vermelhas são as feministas da parada, né? Basicamente. Basicamente são as feministas da parada lá. Aí, beleza. Não, a Katsuane também não tem, e ela é branca, né, velho? Ela é da Aja Branca, né? É da Aja Branca, sim. E ela também não tem, mas são coisas pontuais. Todo mundo ninguém da vermelha tem guardião, e algumas Aes Sedai não têm guardião, mas por escolha ou por traumas, porque o guardião e a Aes Sedai, eles são ligados na alma.
Então, quando um guardião morre, ou a Aes Sedai, por exemplo, quando um guardião morre, a Aes Sedai sente como se tivesse arrancado o próprio filho dela, alguém muito Não, íntimo dela. entra numa depressão absurda. Entra numa depressão absurda. Absurdo, assim. Tem esse. E só falando que a Katsura é da Aja Verde, tá? Ah, da Aja Verde. Eu achava que ela era da Aja Branca, velho. Não, é verde, verde. Isso explica muita coisa. Vou até abrir aqui o Wiki pra confirmar. Tá? E o que acontece? As Aes Sedai, atualmente, o que aconteceu? Pô, mas os homens canalizam porque tem magia, que não sei o que acontece? As mulheres, percebendo que os homens ferviam oceanos e levantavam montanhas, elas começam a amansar os homens. O que é amansar os homens? É cortar a conexão deles para sempre com o poder verdadeiro. Porque se elas cortar... É o poder único, o poder verdadeiro do tenebroso. Cortar a conexão com o poder único. Porque se elas cortarem essa conexão, não vai ter dragão, então não vai ter um cara que vai reviver e tal. E na verdade elas estão esperando o dragão mesmo, só que elas querem controlar o dragão e tal, né? Tem as profecias de Caraeton, né, que fala sobre o dragão e tal. O dragão, e cada povo tem sua visão do dragão. O povo que a gente acompanha chama de dragão renascido, o povo Aiel, que é os mais brabos, chamam de o Caracan. Tem o povo povo do mar, que chama de Caramuru também. Até hoje eu não lembro a merda do nome, porque você estragou pra mim o nome dos caras, velho, pro dragão, velho. Cara, o nome é Coramuor. Eu olhei aqui e falei, Caramuru, é o galo de briga, a lenda. Você é um arrombado, velho. Você estragou pra mim a história dos caras, velho. Você é um arrombado, velho. Aí, beleza. Aí você tem essa galera, né, que todos eles meio que, não é cultuar, mas eles esperam que o dragão venha e tal. E a nossa amiga Moiraine, quando ela era uma aprendiz dentro da torre, que é o lugar onde treina as magas, né? Ela recebeu a profecia. Ela sabe disso, e a atual Armirlin também, que era amiga dela na época. Elas eram servas da Armirlin da época, né? E essa Mirlin da época, ela tinha um poder de premonição. E antes de morrer, quando o dragão nasce na época da Guerra Aiel, né? Antes inclusive, episódio 7, os primeiros 10 minutos do episódio 7 da série, primeira temporada, é o ponto alto da série. São bons pra caramba, que você vê... É o ponto ápice de tudo que a gente viu até agora. Tudo da série, que você vê o que é uma dama da lança, que é uma guerreira Aiel, o que é uma dama da lança lutando, velho. Puta que pariu, meu irmão. É a única palavra que tem. Melhores cenas. A mulher grávida de 9 meses em trabalho de parto, matando mestres espadachins, velho. Não é os arrombados aqui do lado. Ela matando mestres espadachins. E outra, e digo mais, no livro elas são mais fodas. Não, tá? No livro elas conseguem ser mais foda ainda, velho. Não é exagero. Aquilo ali que ela faz não é exagero. Aquilo ali foi fiel. Foi fiel pra caramba. O momento que a série foi mais fiel ao livro. Foi fiel pra caramba mesmo. Aquele momento é muito maneiro, tá? E aí a Moiraine, ela recebeu essa profecia, né? Essa mulher, ela fez essa profecia antes de morrer, e aí ela meio que pega aquele trabalho pra ela. Pô, então eu preciso encontrar o dragão. Ele acabou de nascer, então eu vou me formar Aes Sedai, vou deixar de ser aprendiz, vou me formar bruxa 100%, né? Aes Sedai 100%, e vou correr pelo mundo aí. Vou escolher a Aja Azul, porque a Aja Azul é o grupo de magas que pode viajar pelo mundo fazendo meio que contatos de espionagem, essas coisas, e ela faz isso no mundo todo, né? Procurando o dragão para poder achar o cara e guiar ele, né, velho? Guiar ele para vencer, porque o dragão é o cara que vai trazer ou a condenação ou a vitória. Na verdade, ou a condenação ou a vitória é mais pra série, né? No livro é a vitória e ponto final. Só que ele pode ser usado... No livro deixa em aberto. No livro deixa em aberto? Ah, deixa beleza, em aberto. Você não sabe se o dragão vai vencer ou não. Isso. E aí ela quer meio que guiar o dragão pra vencer, né? O bagulho, né, velho? A Moiraine, ela tem intenções boas e tal. Ela faz merda pra cacete, mas as intenções dela são ok, né? E aí passam-se os anos, todo possível canalizador de magia homem que nasce, as mulheres vão lá e cortam o pau do cara. Basicamente, elas cortar o pau do cara, tá ligado? É capar o cara, basicamente. Esse é o simbolismo, né? Exatamente, é totalmente simbólico a questão do poder. É uma dinâmica sexual. Tá?
Sim. O poder Tanto único que é completamente isso, uma o analogia. homem, ele tem que, para ele dominar o poder, ele tem que meio que fazer um cabo de guerra o tempo todo. Ele nunca domina 100%, né, o poder. Sim. Ele tá sempre tendo que puxar mais o cabo de guerra para ele. Então tem aquela questão da selvageria, de dominar, de força, né, uma coisa sexual de dominância. E a mulher tem a questão da submissão, né, voltado para esse lado assim. Mas é bem simbólico, não é nada tipo, toma aqui na tua cara, não é como se submissa no sentido de ser pau mole, né? Não, De ser bunda mole. Tanto é que as mulheres são foda, né, na história. Cara, só ver a sábia Zael, velho. Não, as Aes Sedai são chatas pra caraca, mas as sábias Aiel, puta merda, velho. As sábias Aiel, elas botam as sábias Aiel, o que acontece? Existe esse povo chamado povo Aiel, que inclusive quem já leu Duna vai perceber aí, a galera Aiel, que é uma referência aos Fremen, né? É uma referência aos Fremen ali do caraca, o cara que escreveu Duna, esqueci o nome dele agora, o Frank Herbert, né? Que nesses Fremen, eles não são uma sociedade patriarcal, eles são uma sociedade matriarcal, mas é a única sociedade matriarcal que eu já vi dar certo. Nunca vi nenhuma outra dar certo nesse sentido assim. Bom, é porque é ficcional. Então, você é muito vagabundo, cara. Você é muito vagabundo, cara. Mas a dinâmica é legal, a dinâmica é bem bacana, porque por mais que elas sejam. Aí é que tá, aquele tema que eu falei do equilíbrio, do homem ter a parada dele e a mulher ter a parada dela. O Zael é o único povo que tá em equilíbrio. De todos. Sim. De todos ali. Todos, né? Você tem, por exemplo, Cairhien. É Cairhien o nome do povo da Elaine? É Caimlin. Isso, Caimlin. O que acontece? Ali quem manda são as mulheres, pô. O mundo todo quem manda, se você parar para analisar, são as mulheres no mundo todo ali, né? Sim. Teve essa dinâmica de inversão depois que as mulheres começaram a capar os homens, né? Tem essa parada. Então, por exemplo, só não é muito afetada a fronteira. A fronteira não é muito na fronteira. A fronteira é um lugar onde tem equilíbrio também. A fronteira é um lugar onde tem equilíbrio, um certo equilíbrio ali de forças. Por exemplo, pega o pai e a mãe da Fail. Você tem aquele equilíbrio de força. O pai dela é aquele general, mas você vê que por trás dele tá a mulher que deixa ele nos eixos, sabe? Sim, é uma dinâmica clássica de matriarca brasileira. Da Exato. Mãe que, tipo, chega no pai, não, vocês têm que fazer isso, que não sei o que e tal, e tipo assim, vamos mudar o móvel de lugar, como se fosse isso, sabe? Tipo, aí o cara passa o sábado inteiro movendo as coisas de lugar porque a mulher tá mandando, sabe? Então, tem essa dinâmica de matriarca meio brasileira, assim, né? Nesse sentido. E o Zael tem isso também. Eles têm essa dinâmica ali de equilíbrio entre o homem e a mulher. Então, por exemplo, os homens, os líderes, né, das tribos são os homens. Só que você tem as sábias Zael, que são as mulheres que estão em par de igualdade com esses líderes. Então, por exemplo, nenhum homem pode entrar nas reuniões das sábias. E nenhuma sábia pode entrar na reunião dos homens sem nenhum deles permitir um ou outro permitir essa parada. Então, eles têm esse equilíbrio. Só que no Aiel é um equilíbrio distorcido, né? Não é um equilíbrio 100% ainda. Porque o certo seria eles fazerem isso aqui, né? Trabalhar mais em conjunto, que é o que os Aes Sedai do passado fazia. E eles trabalham em conjunto de vez em quando, né? Isso, é cada um no seu canto. O trabalho em conjunto é mais... Não é tão político, é mais familiar do que político, né? Quando eles estão em família, eles trabalham mais unidos. Mas quando eles estão politicamente divididos entre as tribos, inclusive distribuído entre 12, 13 tribos, né? Parece que alguma coisa que você já viu. Pois é. Alô, mundo árabe, alô, mundo hebraico. Parece alguma coisa que você já viu. E aí você tem essa parada, esse equilíbrio ali. Familiar, no núcleo familiar, o equilíbrio é perfeito, mas no núcleo político eles são separados, assim, né? Mas dão certo. Esse foi o equilíbrio que eles encontraram. Eles conseguiram encontrar esse equilíbrio ali, né? Nessa parada. E aí, porra, ainda não saímos de 2 dias, velho. Não vai dar pra falar do primeiro livro. Não vamos falar do livro, não. Não vamos falar do primeiro livro, não. Vamos só falar do mundo. Do mundo como um todo, Do mundo como um todo. No máximo dá pra falar, tipo, da saída. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos
esses povos, né? O continente principal ali, que tem as cidades principais ali, as capitais principais, né? Caim, Caimlin. Você tem as cidades periféricas, né? Como, por exemplo, Dois Rios, Barca do Taren, né? Essas cidades mais periféricas. Você tem a cidade da Torre, que eu esqueci a merda do nome da cidade. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não lembro da bodega do nome, velho. O nome da cidade da Torre. Mas é a cidade onde as mulheres são treinadas para serem Aes Sedai. Tarvalon. Tarvalon, isso. Outra coisa. As mulheres Aes Sedai têm uma parada que é o seguinte. Por elas estarem capando os homens por 1000 anos, a roda se equilibrou. O que isso significa? Não nasce mais mulheres tão poderosas quanto no passado. Porque a roda pensou o seguinte, já que vocês, seu bando de arrombada, vocês cortaram o pau de todos os homens, então vocês não vão mais poder acessar a magia como vocês acessavam no passado. Porque assim, a dinâmica funciona da seguinte maneira. O homem, ele consegue canalizar, ele consegue puxar de maneira bruta mais magia. E a mulher, ela consegue manipular a magia de maneira melhor. Ela tem o controle da magia de maneira melhor. Então, qual que é o ideal ali da parada? É o homem puxar a energia, a magia, enquanto a mulher tece os fios da magia, né? Eles chamam de tecer, né? Quando as mulheres controlam, não formam a parada. Tanto é que eles se unem num ciclo, né? Num ciclo para poder ficarem mais poderosos e tal. As mulheres fazem essa união também, mas quando você coloca um homem na união, né? Você dá equilíbrio à parada. Então você consegue fazer muito mais coisas, né, com a parada ali. E aí não nascem mais mulheres tão poderosas como antigamente, e nascem poucas mulheres também com o poder. Né? E os homens que nascem, um cara que nasce, ele nasce como se fosse a roda apostando tudo nele. Tudo nele ali. Então ele nasce com muita magia, muito poder, só que logo ele enlouquece, e aí vem o pessoal da Ágia Vermelha e corta o pau dele fora. Exato. Mas enfim. A nossa história, né, do primeiro livro, ela começa com o Range, né, é aquela coisa clássica, né, uma vilinha no meio do nada, isso, vida pacata e tudo mais, sendo confrontado com questões de ameaça a nível planetário. Isso. Então chega um puto exército Trolloc, que são basicamente orcs, as criaturas ali modificadas, e começa a atacar todo mundo, a destruir tudo, só que a Moiraine, a Aes Sedai, ela tava por lá, então ela começa a ajudar a proteger, ela mata a Trolloc a rodo, o Lan que tá junto com ela também mata a Trolloc a rodo, começa a matar todo mundo. Esse episódio é bom da série também, é o primeiro episódio. Também é legal. Exceto pelo fato do Perrin estar casado. Nossa, de onde tiraram isso? Não vamos pensar nisso, mas enfim. Ai, meu Deus. Enfim. Muito ruim, velho. Cara, quem teve essa ideia, velho, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eles quebraram totalmente a dinâmica de 3 virgão que os caras tinham. Sim. Não, e outra, acabou completamente com o desenvolvimento do Perrin, velho. Como ele vai desenvolver se ele já é casado? O Perrin vira homem quando ele casa. Sim. Tem essa mensagem de o homem vira homem quando ele constitui família. Exato. Tem essa mensagem em cima disso aí. E os caras cagam isso. Será que é porque eles não odeiam família? Não sei, é só uma teoria. Deve ser coisa da minha cabeça. É teoria, cara. Acho que isso aí não existe não, cara. Isso não existe não, cara. Os diretores, acho que os diretores da Disney já falaram que vão dar uma parada com isso aí, mas essa palavra não quer dizer nada, tá? A palavra com W aí não existe não. Vagabundo, essa velho. Palavra com W não existe, pessoal. Carros da Volkswagen são fictícios. Vagabundo, cara. É muito vagabundo. Mas vai, continua aí. Rola a história aí. Polêmicas à parte, cancelamentos à parte. Eles são confrontados com a realidade externa. Porque eles não sabem nada sobre o mundo. Tudo que eles sabem do mundo é tipo um vendedor que vem a cada 6 meses e fala: morreu tal pessoa lá, hein? Isso. Caraca, a mulher do seu Zé traiu ele. É assim. Sim. Foquinha, aqui, ó.
O cara chega no meio da vila, na cidade. Aqui, ô fulano, trouxe a sua pomada pra hemorroida aqui, ó. Sim. Ô fulano, que tá com corrimento vaginal, trouxe a sua pomada aqui, ó. Ó, a tia Getrude lá era cafetina, hein? Chega avisando, sabe? Chega Aqui, ó, passando a ô fofoca. Simbui, a sua família da Barca do Taren pediu pra você pagar a pensão. Tá aqui, ó, o recado aqui. É. Não, mas aí, Cara, como falou do Senbui, vai tudo se desenrolar pra algum rei morrer. Porque o Senbui é o Tavera em máximo ali. Cara, eu tenho certeza que o Padan Fen fazia isso, velho. Com certeza. O Padan Fen fazia isso. Inclusive, Padan Fen, ótima escolha da série também. Escalaram legal o Padan Fen. Escalaram muito bom. Padan Fen é aquilo ali. Cara, Padan Fen e o filho Valda. Sim, o filho Valda. Impressionou muito. O Lan me impressionou muito, ficou muito legal. Muito bom também. Nessa terceira temporada, o Matt tá carregando nas costas na atuação. O Matt tá carregando. Muito bom mesmo. 100%, mano. O Matt eu acho que é um dos melhores dos 5 ali. E a Elaine? E a Elaine? Pô, a Elaine é sensacional. Não, eu lembrei da cena. Eu não quero falar sobre isso. Mas o casting dela é bom. O casting dela é muito bom. O casting dela é muito bom, cara. Mas a cena que ele tá falando ali, cara, de todas as cenas mais memoráveis, essa aí fica em sexto lugar. Mano, em sexto, né? Em sexto lugar, né? Quem leu a história sabe. Mano, aquela cena ali. Quão absurdo é isso, cara. Absurdo, velho. É um absurdo. E não é porque elas fazem o que fazem, mas porque são as pessoas que fazem o que fazem. Sim. Tá ligado? Se fosse qualquer outro personagem, era passável. Poderia ser passável. Mas aquele caso em específico, as duas em específico, não dá, cara. Só faltou a mim, né, cara? Pra completar a família. Exato. Deixar tudo em família, né? Família. Deixar tudo em família. Que pariu, cara. Meu Deus. Vamos seguir. Vai. Volta aí. Vou parar de cortar você, vai. Não, enfim. E aí tá. Rola esse ataque, a Moraine mata todos os Trollocs lá. O pai do Range tá acidentado, acaba tomando uma chifrada no bucho lá, tem que ser retratado. Beleza, né? Vai seguindo. E aí chega uma hora que a Moraine vira e fala, então, ó, você e você, aponta pros três ali, ó, tô indo embora, vocês vêm junto. É basicamente assim, não, mas como assim? Não tô perguntando, não tô falando, eu estou mandando, tá? Vamos, só vem. É basicamente assim. Exato. Aí tá, ela arranca os três, a Nynaeve, que é a sabedoria é tipo a curandeira do lugar. Ela fica indignada, fala, não, como assim? Eu vou junto então pra ver isso daí, vou trazer eles de volta depois. Isso. Nynaeve, diga-se de passagem, acho que até o quinto livro ela conquista a coroa de personagem mais insuportável da obra. Sim. Enfim. Não ironicamente. Ela é chata pra caraca. Não, ela é muito chata. Mas sabe o que é foda, velho? Ela é chata. Ela é muito chata, insuportavelmente chata. Mas eu gosto dela, mano. Eu gosto do personagem dela. Eu gosto depois que desenvolve, mas nesse momento da obra eu não suporto. Eu acho chato pra cacete. Mas ela faz muita coisa importante. Mano, ela dá. Velho, ela manda um X1 com um abandonado, velho. E ela nesse ponto ela já tá melhorando. Pô. Não, fora o desenvolvimento. Eu tô falando do desenvolvimento de poder. Fora do desenvolvimento do personagem em si, velho. Eu acho que dos 5, eu acho que ela é o personagem que mais evolui, cara. Sim, dos 5, assim. De entender quem ela é. De entender qual é o lugar dela. De entender o que ela precisa fazer. Dos 3 ali, sabe? Ela sai atrás do Matt, da Egwene, do Range, do Perrin, como se fosse uma mãe. Por mais que ela tenha mais ou menos ali a mesma ideia, 3 anos mais velha, eu acho, por ela ser a sabedoria, ela enxerga eles como se ela fosse a mãe deles, né? Como se ela tivesse que guardar eles ali e tal. Não é só aquela amizade de igual. Mas ela não consegue dar um respeito de igual pra eles. Não dá. Inclusive, ela toma porrada que só o caramba até ela aprender a fazer isso. Então, aí que tá. Quando ela aprende, eu acho brabo. Eu acho que ela vira uma dos melhores personagens. Mas até chegar nesse ponto, ela é insuportável. Ela é chata pra cacete mesmo. Mas enfim. Aí ela vai junto, a Egwene também vai junto. E aí fica nessa jornada. E aí entra uma influência do Tolkien, né? Muito forte. Que é a questão da jornada. O primeiro livro é basicamente isso. É eles andando pelo mundo, descobrindo, caraca, o mundo é grande, sabe?
E os personagens, é muito bacana, porque isso eu acho que esse ponto de a jornada é um dos melhores starts possíveis para uma história. Também acho. Porque você pode colocar tudo depois disso. Sim. Pode vir tudo. E é o que acontece, vem de tudo. O legal do Robert Jordan para mim é que, diferentemente do Tolkien, o Tolkien é muito focado no ambiente e no cenário, né, no background. O Robert Jordan, ele já foca na mente do personagem. Exato. Então, conforme você lê, você vê que, assim, o que acontece dentro da cabeça do personagem, como ele está se desenvolvendo, como a relação dele com o mundo está se desenvolvendo, como ele aprende, como ele cresce. Pô, é muito bacana. Para quem gosta de um tom mais pé no chão, mais não digo marcha lenta, mas mais tranquilo e mais focado na parte psicológica, eu recomendo muito a Roda do Tempo. É o livro perfeito para isso. A gente teve várias discussões sobre isso, né, cara? Sobre a forma que os dois escrevem, né, a parada e tal. O Tolkien, ele tem a coisa psicológica, só que os personagens deles são mais estanques, né? Eles são o ápice do que tem de melhor. Tirando, acho que o Sam, né? Tirando o Sam ali, mas os personagens, de maneira geral, são o ápice do que tem de melhor, do que pode ter de melhor numa pessoa, né? Pode ter de melhor, ou de pior. Ou de pior, ou de melhor ou de pior. Né? Eles são estáticos, os personagens do Tolkien, eles são quase que arquetípicos, sabe? Eles são estáticos, eles representam arquétipos. Pode ser que seja uma interpretação rasa minha, mas essa é o que eu enxergo hoje. Talvez se eu reler, eu possa ter outra visão, mas que eu tenho essa visão hoje. E o Sanderson é o cara que consegue casar os dois, né? O Sanderson equilibra tudo, tudo. No terceiro livro aí de Rochar, né, que é o Sacramentadora, né, o Oathbringer, ele conseguiu introduzir um pouco da simbólica do Tolkien também. Mas ainda tá longe. Ainda tá engatinhando. Mas já tá acima de todo mundo. Mas já tá acima de todos os outros escritores de fantasia. Com certeza, cara. O Brandon é o melhor escritor. Pra mim é também. O de fantasia é o melhor. Fantasia é o melhor. Não vi ninguém que chegasse perto. Que chega perto é o Patrick Rothfuss. Tô falando dos vivos. Quem chega pertinho ali do Brandon Patrick Rothfuss, mas aí o Brandon engole ele na constância, né? Exato. Porque o cara tá só, o quê? 18 anos sem lançar o terceiro livro. O terceiro livro do Nome do Vento, mano. Tá ligado? É ridículo. Mas enfim, acho que introdução ao mundo... basicamente você conhece um pouquinho também da Sombra, você conhece as criaturas, né, da Sombra. As criaturas da Sombra, os Mirdraal, os Trollocs, os bichos voadores lá. O Drakkar. Mano, os Mirdraal que não apareceram na série. Não apareceram na série, que é um bicho que é basicamente o Batman, só que no modo morcego, 100%. Tá ligado? Quem conhece Batman aí, né, já viu aquelas histórias que tem o vampirão mesmo, morcego. Tem até no jogo, se não me engano. É um susto clássico, né? Do jogo lá, do terceiro jogo. Mas tem os Homens Cinzas que eles introduziram agora na série, né? Nessa temporada agora. Que são os bichos que ele não tem alma, você não consegue sentir a presença dele. Se você olhar diretamente para ele, você quase não vai conseguir ver. Dificilmente você vai conseguir ver. Você não rastreia, né? Pô, agora os Mirdraal eu acho um bicho muito foda, velho. Cara, os Mirdraal são sinistros, tá? Os Mirdraal são sinistros. O filho da puta do bicho se move na sombra, cara. Com a cobra assim, ó. Não E a descrição dele no livro, cara, você fica agoniado lendo aquilo lá. Rosto, velho. Inclusive, o Mirdraal da série é maneiro. O Mirdraal da série ficou legal. O Mirdraal, what the fuck. Da série é muito legal. Uma menção honrosa. Um detalhe, ninguém mata Mirdraal. Ninguém mata Mirdraal, tá? Só quem mata Mirdraal são os guardiões das Aes Sedai, o Zael, de galera, e menção honrosa, puta que lá merda, os lobos, velho. Os lobos são foda, velho. Eu não tanquei a adaptação do Saltador, cara. Não, mano, o lobo da série é um caramelo, velho. É um caramelo que eles pegaram, botaram na tinta spray branca e cinza ali e falaram que é lobo, velho. Pelo amor de Deus. Os lobos da série são os bichos que em 4 patas eles têm 1,5 m do livro.
Tem 1,5 m de altura. É quase o lobo do Game of Thrones, velho. É um pouco menor, acho que é metade do tamanho, eu acho. Do tamanho normal, assim. Fica perto daqui. Não, é bem perto daquilo lá mesmo, cara. São lobos gigantes. São lobos gigantes. Gigantesco, velho. Um lobo sinistro. E é um lobo sinistro, velho. Não é um lobo igual, tipo, você vê um husky siberiano. Não, mano. Não, é um lobo de verdade mesmo. É um bicho muito grande, cara. É um bicho grande que só a porra, velho. Grande pra caramba. Eu acho que não chega a ser do tamanho do Game of Thrones, porque do Game of Thrones, mano, os bichos parecem um cavalo, mano. Tá ligado? Mas parece um bisão, tá ligado? Mas o lobo é grande pra cacete, velho. O lobo é muito grande. Eu diria que ele é 35% a 40% maior do que o tamanho de um lobo normal mesmo, assim, sabe? Sim, e o lobo normal já é gigante. O lobo normal já é grande pra cacete. E os lobos, cara, é o seguinte, existe essa parada, um cara chamado Elias, né? Que é Elias, tipo, aqui é escrito com Y, a bodega daqui, não vou chamar ele de Elias, né? Inclusive, voz do que clama no meio ao deserto, prepare o caminho. Tem essa referenciazinha bíblica, né? Sim. Do Elias aí, né? Do Elias bíblico aí. Que é um cara que ele é basicamente um lobisomem que não se transforma em lobo, né? Ele é um lobisomem, mas ele não fica na forma de lobisomem. Ele tem as características de lobisomem na forma humana. Então ele é rápido, ele enxerga no escuro. Ele tem uma parada que os lobos têm, que é a comunicação mental entre todos os lobos que ele quiser, do mundo. Ele consegue se conectar mentalmente com todos eles. E esse personagem, ele é um personagem crucial para a história do Perry. Né, para a história do Perry, que o Perry começa a meio que desenvolver essas coisas também. E é um negócio que as Aes Sedai não sabe explicar, porque essa merda não tem explicação. É uma magia fora do poder único. Tá ligado? É uma parada fora do poder único ali. É muito maneiro, mano, esse personagem Elias, cara. Esse cara que é muito legal. É muito no meio do nada, igual o Mowgli, tá ligado? Só vai ficar pelado. Cara, muito muito legal. Personagem. Inclusive, tem uns outros personagens, um povo, né? Falando de um pouco do povo da história, que são os latoeiros, o Atuan-Tuan, né? Os Atuan-Tuan, que são os ciganos da parada, basicamente. Tá? Basicamente. Posso dizer que são os ciganos? Não, é basicamente isso. Parece que a influência são os ciganos mesmo. São povos viajantes, povos nômades, não tem nação, em arte, não tem nação. Isso. Eles são. E eles se vestem com as roupas brilhantes, assim, tipo, tudo coloridão. Tudo colorido, não querem guerra com ninguém, tem fama de ladrão. Eu não conheço, tá? A gente tá falando do estereótipo, tá? Não estamos falando do povo. Estamos falando do estereótipo. Estereótipo da coisa. Só que, inclusive, no livro mostra que a fama de ladrão é totalmente injustificada, que os caras são gente boa. Não, eles te ajudam, eles te dão as paradas ainda. Sim, o pior é isso. E é justamente por isso, né? Tipo, o pessoal fica, não, eles são bons demais, estão roubando, só pode. Isso. E, pô, provavelmente foram os arrombados mercadores que inventaram essa fama deles, tá? Os mercadores ambulantes, tipo Padam Fei. Mercadores. Deve ter sido. Você é muito vagabundo. Hoje você tá demais, hein, cara? Com as piadinhas internas. Hoje você tá demais, hein? Aí, cara, esse povo, inclusive, pra mim, tem um dos maiores plot twists que eu já vi, assim, em livro. Que o que eles são, na verdade... É muito brabo, tá? Livro 4, tá? Livro 4, pra mim, é o meu livro favorito até agora. Eu li 8 livros, né? Pra mim, o meu favorito é o 4. Tirando o livro 6 na passagem da trituradeira. A passagem da trituradeira. Ali não dá, não. Ali é foda também. Ali o bagulho... Mano, os caras colocam o cara dentro de uma caixinha de música, mano. Vai tomar no cu, velho. Os caras dobram o cara, velho. Que escroto, velho. Pô, é muito escroto, cara. Tem um personagem no livro 6 que tem um personagem, uma galera que usa magia, que eles chegam pra esse personagem e eles capturam ele. E eles colocam ele dentro de uma caixa, de um baú. Eles dobram o cara igual uma camisa, mano. E botam o cara dentro de um baú, mano. É muito escroto isso, cara, que fazem com o personagem, velho. É muito escroto. Mas também quando ele se liberta, meu amigo, puta merda, rola o bagulho, tipo assim, diabo nas costas, os caras, o Zaiel, que são um povo, assim, totalmente sanguinário, acostumado ao massacre, a vida no deserto, eles olham para aquilo e falam, galera, tá demais, né? Uma coisa importante
Pode crer, Zariel, né, cara? Uma coisa importante também para falar desse mundo é que 20 anos antes, se não me engano, 20 anos antes da história começar, teve uma guerra que foi a Guerra Aiel. Isso. A Guerra Aiel foi uma guerra de vingança, tá? O povo Aiel é o seguinte, você tem o continente principal, aí você tem uma cordilheira de montanha e do outro lado da cordilheira tem um deserto. O povo Aiel vive naquela merda, aquele deserto. E aí, o povo Aiel, eles tinham uma dívida de sangue com o rei de uma determinada localidade lá, acho que é Cairn, eu acho. Cairn. E aí passam-se as gerações, um dos reis que vem depois, ele faz uma merda, porque o povo Aiel, ele deixou uma árvore que eles chamam de árvore da vida, né? Uma muda da árvore da vida, que é uma árvore puta sagrada pros Aiel. Ele deixa uma dessas mudas com... Só tem 2 árvores, tá? Nessa no mundo inteiro. E eles deixam uma árvore com esse cara, com esse rei. Passam-se as gerações, nasce um rei que o filho da puta faz um trono com ele. Cara, pra quê, velho? Pra quê, velho? Isso, pra velho? quê? De graça. Pô, gostei dessa árvore aí. Derruba e faz um trono pra mim. Tá ligado? É um filho da puta esse cara, velho. E aí o que acontece? Eles fazem, isso chega até o ouvido do Zael, o Zael fica puto e manda meia dúzia de Aiel, tá ligado? Pra guerra. O Zael, pro mundo, foi conhecido como Guerra Aiel. Os Aiels vieram em peso. Pro Zael foi tipo assim, não, a gente mandou 2 grupinhos lá pra fazer a vingança e já estão voltando. Porque a tribo Aiel não é uma tribo Aiel. São 13 tribos, 12 ou 13 tribos, não lembro agora a quantidade certa, tá? Mas vamos supor que são 13, tá? Só para ter um número aqui específico. São 12 ou são 13? Uma coisa dessa. E cada tribo tem, tipo assim, centenas de milhares de Aiel. E dessas centenas de milhares, cerca de 70% a 80% são guerreiros. Guerreiros e guerreiras. Eles são muito fortes, eles são muito porradeiros. E aí, tipo assim, eles não queriam ir pra guerra, eles têm que, tipo, fazer uma assembleia para decidir se vão guerrear ou não. E aí tem uma galera que não quer, e tem uma galera que quer, a galera que quer ficar puta e fala, quer saber? Fica vocês aí, vão pegar 10 mil Aiel e vão passear ali, tá ligado? E eles fazem um massacre. O que eles fazem é o seguinte, o povo do mundo conhece, olha, os Aiel estão invadindo, estão guerreando, os Aiel invadem Cairn, matam a porra do rei e vão embora. Eles fazem exatamente isso. Sim. Eles não iam matar ninguém mais. Eles só iam matar o rei e ir embora. Né? E roubar 25% da parada de spoiler. É o quinto. 20%, né? Eles têm essa parada de todo o espólio de guerra, tudo de guerra a gente não rouba o cara, a gente só rouba 20% dele. Tiradentes mandou lembrança. Mandou lembrança nessa daí. E aí eles chegam, matam o rei e vão embora. Só que nessa brincadeira, até eles chegarem no rei, eles fazem um massacre, velho. Um massacre. E é nessa brincadeira que o dragão nasce. O dragão, ele nasce de um povo Aiel, né? Ele nasce de dentro de um dos Aiel, tal. Tem isso no sétimo episódio da temporada lá. Não vou falar quem é, né? Porque é sacanagem, mas eles nascem desse povo. Quem prestou atenção no cast já deve saber quem é, né? Mas eles nascem nesse... Tão claro quanto o livro. Sim, tão claro quanto o livro. O dragão, ele nasce desse povo, e aí... Só que a mulher que nasce, que dá a luz, é uma dama da lança, ela dá a luz a esse dragão, que é quando aquela mulher lá, e Sedai tem a visão, conta pra Moraine e tal. E aí o que acontece? Ela tá parida, né? Ela pariu, tá fraca, sem força e tal. E aí o que acontece? Ela perdeu muito sangue, ela vai morrer. E aí um dos guerreiros que tava lá na guerra, que não é a Aiel, é do povo do lado de cá, ele olha aquela mulher e olha a criança e ele não consegue matar a criança. Então ele pega a criança e cuida como se fosse filho dele e leva essa criança para 2 rios, né? E aí pode ser o Matt, pode ser o Perry, pode ser o Rand, é um desses 3 aí. Né? Desses 3 aí. O dragão não pode ser mulher, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dragão. Sim, não pode, não tem como. E não é porque o livro, é sexista, mas não é, porque a merda da história, o dragão, ele tem que vir da parte masculina da magia, especificamente, porque é a parte que tá contaminada, é a parte que fez merda, porque aquela merda que o Lusterin fez, aquela merda que ele fez
de puxar a magia, é a minha visão agora, tá? Não tá escrito no livro, isso é a minha interpretação, de puxar a magia para ele se explodir, atrelou ele à roda para sempre. Então ele vai ficar reencarnando para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, até ele resolver o que ele tem que resolver, porque ele morreu com o ciclo da roda da vida dele incompleto, entendeu? Fazendo merda. Fazendo merda. Então ele tem que completar aquele ciclo ali, tá? Tem que completar aquele ciclo ali. E é isso aí, senhores. Esse é o mundo de Roda do Tempo, o verdadeiro mundo de Roda do Tempo, não aquela bosta da série. Sim. Tá aí, acho que deu pra fazer uma introduçãozinha rápida de 1h30. 1h30, né? Tá tranquilo. Cara, e a gente querendo, não, vamos fazer podcast rapidinho. Rapidinho é uma porra. Não dá, cara. Essas obras a gente estende muito. Um dia a gente fala do livro 1 aí. Só que esse vagabundo aí falou, não, cara, você tem que terminar de ler, cara. Cara, eu falo isso e vou bater nessa tecla o tempo todo. Quando você terminar, você vai me entender, cara. Você vai Quando me entender eu terminar, tudo eu se vou amarra. eu vou concordar com você, só que eu nunca vou admitir isso. Eu estava errado. Nunca vou admitir, vagabundo. Ai, cara. Mas é isso, né, pessoal? Fizemos aqui esse podcast. Ó, só avisando, vamos fazer. Acho que amanhã a gente já grava o de Palavras de Adiança para continuar. Isso. Então, não se preocupem, não vamos abandonar o projeto. E já anuncio agora para todo mundo e para o Renan também que vamos fazer de Mistborn. De novo? De novo. Vamos fazer leitura capítulo a capítulo, cara. Vamos. Capítulo legal fazer isso. Eu acho legal fazer esse formato. Rende pra caramba. Né? Gostei, cara. Cara, eu gostei muito porque a gente não tem que pensar em conteúdo novo, a gente só recicla o que já fez, é maravilhoso. Exatamente. Você só não é mais preguiçoso que eu, velho. Você é muito vagabundo, velho. É por isso que a gente se dá bem no podcast, velho. É verdade. Os dois têm preguiça de pensar em conteúdo. A gente já tem roteiro pra fazer o de Warbreak, hein? Lembra do meu texto? Sim. O meu texto cheio de erro de português? Não, lembra do meu texto? Dá pra fazer, cara. Quebra-guerra tá vindo. Tá vindo. Vou te bater, cara. Para de chamar assim, velho. Cara, é o único nome, cara. Cara, Warbreaker. Em inglês você inverte, é quebra-guerra. Nem é quebra-guerra, é rompe-guerra, seu vagabundo. É o rompe-tretas. O rompe-treta eu aceito mais. Rompe-treta ficou melhor do que rompe-guerra, diga-se de passagem. Sim. Na rompe-treta fica parecendo nome de arma, sabe? Nome de arma mitológica, ou rompe-tretas. Fica mesmo. Mas eu gosto de quebra-guerra porque é caricato, velho. Quebra-guerra fica muito caricato, velho. Fica muito escroto. É muito bom. A sua sorte é que a gente não grava perto um do outro, senão eu bati. A sua sorte é essa. Não, cara, eu queria muito que tivesse vindo pra São Paulo, cara. Que eu soltei umas, velho. Eu soltei umas 10 vezes pior que essa. Não deu pra ir, paizão. Eu tive uma missão, não tive. Não, eu entendo perfeitamente, mas seria muito legal. Outra coisa. Quero falar sobre Trez, hein? Precisamos falar sobre Trez. Vagabundo do Luiz aí. Viu, Luiz? Seu vagabundo. O cara tem família, filho. Eu que sou vagabundo. Eu não sou casado, não tenho filho. O cara com filho recém-nascido ali cuidando. Cuidando do filho, trabalha o dia inteiro. E ele é o vagabundo. Não sou eu que tô gravando. Não sou eu que tô gravando podcast às 5 horas da tarde, não. É ele, tá ligado? Que é o vagabundo. Não sou eu, não. Tá? Entendeu? Mas, Luiz, tá intimado, hein, seu vagabundo. Quero você aqui. É isso aí. Mas, enfim, faz esse corte aí, manda pra ele. Boa. Mas enfim, pessoal, é isso aí, né? Esse foi o podcast falando de Roda do Tempo. A gente fez um analisando o trailer pra xingar e agora a gente fez um mais sério pra falar sobre o background do mundo. Isso, dessa história que eu gosto demais. Cara, a história é muito boa, Ainda vou conversar com alguém sobre essa história. Inteiro. Cara, você é canalha, velho. Você devia me agradecer porque fui eu que te recomendei a história. Não, eu agradeço e eu retribuo agora te recomendando a continuar a ler. Vagabundo, cara. Eu quero deixar um salve aqui pro meu mano Luquinha, tá? Meu mano Lucas aí, que foi o cara que me recomendou. A gente viu aquela merda daquela série. Eu vi quase junto, né? Só que eu vi aqui, ele viu na casa dele e tal. Depois a gente começou a conversar e a gente falou: tem alguma coisa errada, vamos ler o livro. E aí ele leu e falou: cara, o livro é bom demais, tá? Leia esta merda desse livro. E ele ficou, tipo,
Eu comecei a ler o livro quando ele estava no livro 6, velho, pra você ver como que eu sou vagabundo de leitura. Mas é isso aí. Um abraço aí, galera. Isso aí, Falei pra cacete pessoal, hoje. valeu. Não, hoje a gente estendeu como sempre, cara, como sempre. Mas é isso, pessoal, valeu. Um grande abraço e até a próxima. Não pararemos de gravar, no máximo a gente atrasa. Exato. É isso aí. Valeu, o mago nunca chega adiantado, sempre chega na hora certa. Na hora exatamente. Valeu, pessoal. David Jones. Valeu. Um abraço aí, pessoal. Valeu, falou. Valeu.